Ouvintes! Finalmente estou aqui para falar das dicas da Noruega, que foi a minha viagem de lua de mel. E hoje vou falar das dicas que você tem que saber antes de você ir para a Noruega, tá bom? Eu anotei várias dicas aqui num guardanapo que eu escrevi lá na Noruega para estar bem fresquinho as dicas, são várias dicas, tá bom? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, não se esquece de já deixar o like, porque isso ajuda bastante a gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Então vamos lá, gente, eu anotei as dicas meio fora de ordem, assim, de coisas que faz sentido, mas eu vou falar assim mesmo, tá? E eu vou explicando elas enquanto eu vou falando, tá? Então primeiro eu vou falar do transporte aeroporto, hotel, aeroporto. O transporte para você sair do aeroporto, táxi, é muito caro, muito, muito, muito caro na Noruega. Então, dependendo da cidade que você for, vale mais a pena você ir ou de trem ou de ônibus. Tem algumas cidades que não tem trem, então você tem que ir de ônibus, mas é muito fácil você saber. Todo mundo na Noruega fala inglês, que isso também é uma outra dica que tem aqui em algum lugar. Então você consegue se comunicar com as pessoas e elas são bem receptivas. No caso, eu cheguei em Oslo, e Oslo tem um centro de informação logo no aeroporto, e eu fui direto lá. E aí eu perguntei e eles me falaram exatamente a estação que eu tinha que parar para o meu hotel e aonde eu tinha que comprar o SIM card, o chip do celular, que para eu conseguir falar, enfim, mexendo na internet e tudo mais, para eu chegar no meu hotel. Então eu ia de trem, que era mais fácil. Então eu comprei ali a minha passagem de trem, que teve alguém me ajudando. Já comprei o SIM card no aeroporto, que é caro, tá? A internet na Noruega é bem caro, então não foi barato. Mas comprei o meu SIM card no aeroporto, peguei o trem, que também não foi barato, mas era muito mais barato do que eu pegar o táxi. E aí eu fui pro hotel e dei uma andada ali de 15, 20 minutos e eu cheguei no meu hotel. Tudo na Noruega é caro, vocês vão ficar ouvindo falando que é caro o tempo todo, porque tudo na Noruega é caro, então não se espante, tudo na Noruega é caro, absolutamente caro. Vamos falar primeiro da moeda, tá? A moeda da Noruega é a coroa norueguesa, não é euro, tá? Então não acha que você vai comprar euro aqui, que vai dar certo lá, que você vai ter que trocar por coroa norueguesa. A coroa norueguesa é aquela moeda que tipo é 1000 coroas, sabe? Aquela coisa que você não consegue fazer conta direito. E aí, mais ou menos quanto vale uma coroa? 1 euro são 10 coroas, mais ou menos isso. Era mais ou menos essa conta que a gente fazia lá pra gente conseguir. Isso foi agora em setembro de 2018, tá? Não sei quando você vai viajar e quando vai acontecer, você dá uma olhada. Mas tudo é muito, 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 muito caro na Noruega, tá? Tudo. Sobre pegar ônibus na Noruega, você paga um ônibus, tipo um ticket de ônibus normal, e esse ticket ele vale por um período de tempo. Eu não sei exatamente qual é o período de tempo, mas normalmente o motorista de ônibus te avisa. Então você vai comprar, ele vai falar, olha, esse ticket vale até as 5 horas da tarde. E tá escrito no seu ticket de ônibus, você pode pegar qualquer ônibus da cidade por esse período de tempo. Sendo que as cidades são pequenas e não tem muito trânsito. Então na verdade você consegue se deslocar por bastante tempo, bastante vezes com um ticket só. A gente errou isso em algum momento, a gente comprou 2 tickets quando não havia necessidade. Então isso é uma coisa pra você realmente pensar. Sobre questão de gorjeta, tá? Lá você não tem uma porcentagem exata de gorjeta para dar. Como a gente dá aqui 10% de serviço, lá você pode dar exatamente quanto você quiser de gorjeta. E também não é que nem os Estados Unidos que, tipo, você escolhe lá, mas se você der 10% eles ficam bolados, porque lá normalmente é de 15% a 20%. Lá exatamente você escolhe quanto você quer dar de gorjeta. Inclusive, quando você pagar em cartão, tem lá o valor, por exemplo, deu 2.000 coroas. E aí, logo depois, você diz quanto você quer botar. Então, você quer dar 2.200 coroas. E aí, depois que você bota sua senha, seu PIN, né?
Então é você mesmo que digita o preço e quanto que você vai dar, ele te entrega a máquina e você resolve por si próprio. Porque os noruegueses são muito independentes, não tem essa coisa de pessoas ficarem te servindo muito. Agora vamos falar sobre épocas do ano de viajar. A Noruega, como a gente sabe, é um país muito frio e eles têm várias épocas do ano muito diferentes. Eles têm literalmente verão, primavera, outono e inverno. E com essas épocas do ano bem diferentes, existem atrações diferentes nessas épocas do ano. Então é muito importante você saber que época você vai viajar, para você saber que atrações estão abertas e que as atrações vão acontecer na época do ano que você vai viajar, porque elas mudam. Então a mesma agência ou o mesmo local pode fazer uma coisa no verão e outra coisa no inverno, até porque eles têm que trabalhar o ano inteiro, né? Eles têm que ganhar dinheiro o ano inteiro. Então eles fazem atrações diferentes, dependendo da época do ano, porque, né, a temperatura é completamente diferente. Essa parte de ser independente é sobre o check-in no aeroporto. Você pode fazer o check-in com as pessoas fazendo seu check-in e etc, como a gente faz aqui, mas também tem o check-in independente que a gente já tem aqui. Mas além do check-in independente, né, que a gente faz na maquininha, etc, que a gente já tem nos aeroportos aqui, você também tem o despacho de mala independente. Então você vai lá, você já botou sua etiqueta na mala, você passa a própria identificação da mala lá, a maquininha da mala, e você simplesmente despacha a sua mala e a máquina leva. Você faz tudo sozinho e não precisa de ninguém fazendo isso por você. Isso facilita bastante, normalmente não tem fila nenhuma, eu não peguei nenhuma das conexões que eu peguei fila nenhuma, não tinha ninguém na minha frente. É tudo em inglês, tem lá pra você clicar na bandeira inglesa e você resolve tudo em inglês. Então, se você falando inglês na Noruega, você se resolve tudo sozinho, sem problema. Sobre relação a voos, continuando sobre isso, sobre voos internos na Noruega. É o seguinte, quando você compra uma passagem, você comprar todas as passagens no mesmo bilhete, que seria o ideal, você tem direito a levar as malas que você leva internacionalmente, que seria na econômica 2 malas de 23 quilos, você tem direito de levar essas malas no voos internos, né, nos voos domésticos. Só que, muitas vezes, quando você compra a passagem separado, ela sai absurdamente muito mais barata. Assim, absurdamente muito mais barata. Então, no nosso caso dessa viagem, nós compramos só os voos internacionais, tipo a ida até a Noruega e a volta da Noruega, no mesmo bilhete, e os voos internos ali pela Noruega e a ida pra Suécia, porque a gente deu uma perninha ali na Suécia, com voos separados. E isso fez a gente ter bagagens diferentes, tá? Volumes de bagagens diferentes. E era literalmente diferente, tipo, a gente foi de executiva, que era a nossa lua de mel, a gente conseguiu ir de executiva, então nós tínhamos 2 bagagens de 32 quilos. E aí tinha voos internos, que era uma bagagem de 23 quilos, tinham voos internos, que eram 2 bagagens de 23 quilos. Então era uma coisa de louco, e se eu não tivesse realmente verificado as minhas bagagens certas, tivesse olhado meu bilhete, tivesse ido no site das minhas companhias aéreas para ler o que era, porque dependendo do bilhete que eu comprei, daquela coisa de bilhete super plus, bilhete não sei o que depende do bilhete que você comprou, você tem direito a tipos de bagagem diferentes. Então você saber qual é o bilhete que você comprou, qual tipo de bilhete você comprou, você tem direito a bagagem diferente. Então você verifique muito bem o tipo de bagagem que você comprou, o tipo de bilhete que você comprou, para saber qual é a bagagem que você comprou, para você não pagar bagagem extra lá, tá? A gente não teve esse problema porque eu verifiquei, então a gente só levou uma bagagem de 23 quilos cada um, tá? Em falar nisso, sobre uma bagagem de 23 quilos, como a gente fez para viajar, mesmo no verão, que é frio lá, mesmo no verão, tipo, a gente pegou em torno de 5 graus em algumas cidades, uma mala de 23 quilos por 20 dias, que foi o tempo da nossa viagem. Vários dos hotéis lá, eles têm serviço de lavar roupa, que a gente usou bastante. Era caro, mas ainda assim ia ser mais barato do que a gente pagar mala extra. E tinha o negócio de passar roupa, que a gente até usou um pouquinho. Então a gente podia lavar roupa no nosso quarto de hotel,
Então a gente lavava lá com sabão, etc. E aí passava roupa, porque ele tinha ferro e a tábua dentro do quarto. Vários. A maioria dos hotéis que a gente ficou tinha ferro de passar roupa dentro do hotel. Então isso é uma coisa que você pode pensar. E se você amarrotar a roupa, se você quiser lavar a roupa dentro do seu quarto e dar um jeitinho ali, tava tudo bem, que funcionava. Como você pode só se locomover ali dentro da Noruega, tá? Aeroporto, obviamente, tem alguns aeroportos pela Noruega e é um meio de transporte aí bom, principalmente para longas distâncias, tá? Além disso, você pode alugar um carro. Tem várias estradas turísticas lindas e maravilhosas que você pode alugar. Não foi uma escolha nossa dessa vez, mas com certeza a gente vai querer voltar, porque é até uma das indicações da Noruega, é você pegar um carro e fazer algumas rotas de carro turísticas. Então a gente vai querer voltar algumas vezes para a Noruega, principalmente por conta dessas temporadas diferentes aí, pra gente dar uma volta. Mas é um modo de você viajar super lindo e ótimo, é alugar um carro. E os outros dois que a gente também fez é trem e barco. A Noruega é cheia de rios e lagos e mar para todo lado, então tem muito passeio de barco. A gente fez milhares de passeios de barco e cruzeiros de barco, basicamente, e eles rodam basicamente toda a Noruega, tá? E você consegue rodar boa parte da Noruega, se não toda a Noruega, de barco. Então a gente fez de trem e barco e avião pela Noruega pra gente conseguir ver bastante coisa diferente, e valeu bastante a pena, porque a gente conseguiu olhar a Noruega por vários olhares diferentes. Toda cidade, mas absolutamente toda cidade tem um centro de informação turística, o que é ótimo, porque lá mesmo você pode reservar tours, se você quiser. Lá você pode pegar mapa da cidade, você pode pegar dicas de que você pode fazer naquela cidade. Às vezes, tipo, tem 3 passeios só na cidade. Basicamente isso, mas ele já te informa que horas sai, já te informa se tem vaga, já te informa tudo que você tem pra fazer ali. E isso fica mais fácil pra você aproveitar melhor a cidade e o seu dia. Eles também te informam bem honestamente o que vale a pena e o que não vale a pena você fazer no período de tempo que vocês têm. Eles não têm essa coisa, vou vender, a malandragem, etc, que nós temos aqui, né? Então você pode bastante confiar na opinião deles pra te ajudar a escolher as coisas que você tem pra fazer, se você ainda tá em dúvida no que você tem, se você não pesquisou tanto aqui fora. Alguns tem muita fila, tipo de Bergen. Eu fui a Bergen pra trocar as coisas que eu já tinha comprado, eu tinha que pegar os tickets de alguns passeios e demorou bastante tempo. Que bom que eu fui um dia antes pra pegar os meus tickets, porque no dia ia me atrasar, provavelmente eu ia perder o meu cruzeiro, porque eu demorei bastante tempo pra pegar. Então em Bergen tava muito cheio. Nos outros lugares que eu fui tava bem tranquilo. Se eu esperei pouco, tá? Os noruegueses, eles são muito pontuais, tá? Tudo sai absolutamente na hora. Se tiver atraso, é muito raro. Então você também pensa isso na questão da pontualidade, tá? Que nós brasileiros não estamos acostumados a ser pontuais, mas os noruegueses são muito pontuais. Tá bom? Essas foram as minhas dicas para você que está planejando ir para a Noruega. E logo mais eu vou começar a dar mais dicas para você, para fazer roteiro, para saber aonde ficar e o que fazer lá na Noruega, tá bom? Então se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixe seu comentário com alguma dúvida que eu já te respondo, tá bom? Eu também tô no Facebook e no Instagram como Bianca Contursi e no Twitter como blog Dicas da Bia. Beijo!